Na verdade, uma discussão aí que começou com uma questão de honra, terminou aí numa abrangência muito grande e do interesse que se faz parte do momento atual político que o país vive. Acho que não é diferente também, né, presidente? Em virtude da necessidade e da diversidade, já falado anteriormente aqui, de opiniões que é feito, que existe nessa casa. Mas eu vou pegar aqui o gancho e dizer, em nível nacional, presidente, de que o país, muitas vezes, as pessoas, aquela visão de eu voto em pessoa e tal, voto... Não, importante é a postura, a posição, a visão da pessoa, de unidade. Agora é importante a gente ter um projeto. Porque às vezes a gente fala, mas aquele lá fez isso bom, aquilo fez ruim. Aquilo fez isso bom e fez ruim. Não, tudo bem, isso existe. Mas ao mesmo tempo a gente não pode se colocar acima do bem e do mal e dizer que é sempre assim, que não sei o quê, que tanto faz, tu vê por questão de dinheiro. Acho que isso, na verdade, é muito mais além, precisa ter essa compreensão da evolução histórica da sociedade barbosense também, mas brasileira. Um país jovem, 500 anos, uma democracia muito jovem, uma Constituição que recentemente fez 20 anos, 22 anos. Então é preciso ir acumulando essa questão e incentivar mais a questão da participação na democracia. Em virtude disso, que o governo federal, o presidente fez mais de 67 conferências nacionais nos últimos 8 anos. Isso é importante, porque recentemente, final de semana agora, foi a Conferência Nacional de Esporte, onde teve 2, 3 barbosenses que participaram também, importante ressaltar. Para que isso? Para instigar a participação, o coletivo, a construção por parte da sociedade heterogênea, com toda a diversidade de opinião, com todos os setores participando, para construir uma democracia mais forte, para que a gente não possa voltar, não tenha oportunidade, a desgraça que é uma ditadura militar. E pegando esse ponto, presidente, ressaltar de que o país, Zaparoli, hoje é visto diferente lá fora. Por mais que a gente não tenha tanta influência como algumas pessoas acham que a gente tem, não tem mesmo. E claro que não tem. Recentemente a gente ficava de joelho perante os Estados Unidos. Na era do FHC, quem não lembra a crise asiática, 97, 98? O Spiro lá fora, ele veio editar o Brasil aqui, já estava gripado. Era isso. Empréstimo do FMI, não sei o que, papapá. E agora a direita vem dizer que o grande feito deles foi criar o real. Fernando Henrique, em 8 anos, gerou 800, não chegou bem a 800 mil novos postos de trabalho. Governo Lula, 12 milhões, ele queria 15, mas vai chegar a 12, 13. Né? Então, para te ver a diferença, com distribuição de renda. E tem um argumento forte de que sim, tem que valorizar o setor produtivo do país, em conjunto com os trabalhadores. Porque pegou uma Selic com quase 25%, taxa Selic, aquela que o governo paga os juros para os banqueiros, para dizer que o mercado, não sei o quê. Essa taxa que estava em 25 caiu para 8,25, hoje está em 9,50. Porque o mercado está dizendo para o setor do governo conservador, presidente, de que tem que dar uma segurada, que o povo não pode comer muito, o povo não pode consumir muito, não pode ter muito direito. E nesse gancho eu quero pegar e dizer sobre o fator previdenciário, que foi aprovado no Senado, que foi aprovado na Câmara e que está na mão do presidente, que está na mão dele. Que todo dia aparece lá o setor do governo conservador dizendo que não tem dinheiro. Não tem dinheiro para dar mais para o aposentado, que foram roubados pelo Estado, que contribuíram, que deram sua parte. Agora, presidente e companheiros, de 8,75 da Selic para 9,50, o Henrique Meirelles foi lá, reuniu o Copom, que é o Comitê Monetário Nacional, e aumentou 0,75. Maravilha, né? O mercado agora ficou tranquilo. O que é o mercado? O mercado ficou tranquilo porque o governo federal vai dar para os banqueiros, o governo vai decidir quanto ele quer pagar de juro. Ele vai querer pagar 9,50. Mais 7,5 bilhões por ano para os banqueiros.
Aí tem dinheiro. Aí não tem toda aquela chiadeira. Aí não tem problema na Previdência. Aí tem dinheiro para dar para os caras. Porque o mercado, porque o Brasil, porque a economia, porque a inflação. Esses neoliberais que ainda estão no governo Lula, presidente. Que nós temos que avançar. E é com Dilma. Nós precisamos dar esse passo. Porque para os aposentados, que vai dar 1,5 bilhão, não tem. Eles ficam pressionando o governo que não tem. Não tem dinheiro. Mas para o mercado tem. Que bonito, né? Ah, interessante isso. E o povo, mais uma vez, massa de manobra. Nós precisamos desmascarar isso. Precisamos falar. A sociedade precisa conhecer quem são essas pessoas que defendem essas ideias contra a sociedade que vai bater na porta, pedindo voto. Contra a população. E diz que é isso mesmo. Que o país não precisa crescer mais. Que tá bom. Isso é um absurdo, companheiros. É um absurdo. Até onde a gente vai chegar, vai aguentar essa situação? Com a oportunidade que nós temos de mudança, de avanço, para avançar. E é isso que a gente precisa fazer. Uma parte, presidente. Obrigado, Todson, mas eu gostaria só de entrar na questão a nível nacional. Apesar de se colocar, se falar bastante a nível nacional dos conservadores e não conservadores, o senhor conhece bem o tamanho do Brasil e as dificuldades ou as realidades locais, regionais de cada ponto, né? Também nós somos sabedores de que o Henrique Meirelles, por mais que se tenha apontado como alguém da direita, ele é um homem que hoje ele merece o nosso respeito pela forma como ele conduzia a economia. Nós não diríamos uma vírgula nesse sentido da economia contra o então ministro Henrique Meirelles. Temos que ter claro essas diferenças entre o que nós pregamos e defendemos. Eu pessoalmente acompanho essas questões, mesmo não sendo da área econômica, como alguém que está contribuindo, dando uma contribuição fantástica, vereador, para a questão de manter o programa, a proposta de governo do Lula. Quando o Lula foi eleito, aqui, Zibete, antes eu chamei a atenção, né, que quando o Lula foi eleito, ele não foi eleito em cima do programa do PT, do PCdoB, embora nós somos companheiros ali de aliança, né, mas foi em cima de um programa maior. E esse programa maior o Henrique Meirelles está conduzindo. Então, às vezes, a gente faz uma confusão em o que nós gostaríamos que fosse e o que de fato se apresenta, né? E aí tem que realmente, às vezes, como se diz, agradecer a postura desta figura tão importante para o país nesses momentos da história como a do Henrique Meirelles. Só queria fazer essa brechinha, embora eu vá de contrário à tua filosofia, ao teu pensamento, pode ser que é contrário à minha filosofia também, mas que é importante. Obrigado. Obrigado, presidente. Vereador Evandro. Sampaoli tocou no assunto que eu ia fazer nessa parte, porque às vezes quando vocês utilizam a tribuna para falar dessa maneira, eu fico um pouco confuso aqui. Porque no momento vocês dizem que tem que levar por um plano, por um projeto. E no outro não se pode falar em pessoas. Mas da seguinte maneira, eu acho que o Henrique Meirelles, como bem disse o colega Sampaoli, eu acho que colocou a questão econômica, pelo menos ajudou a colocar nos eixos, né? E se ele é uma pessoa tão ruim, eu acho que não estaria tanto tempo aí. E quem comanda no governo é o presidente, ele teria poder de exonerá-lo. Tanto que ele seria candidato agora nessas eleições e o presidente Lula não deixou que ele fosse. Não deixou que ele fosse. Então eu fico um pouco confuso aqui, sem saber entender qual é que é a linha de raciocínio, porque é o projeto, é um programa,